Ok, então vamos começar. Bem-vindos a todos ao lançamento do Terraço. Nós estamos muito empolgados de ter vocês aqui hoje. Eu vejo que as pessoas estão se apresentando no nosso chat e recomendo a todo mundo que continue fazendo isso para que os participantes possam se comunicar pelo chat. Acreditamos que é muito importante ter essa colaboração no chat, ter esse sentimento de participação. Para começar, eu sou a Maia, eu sou coordenadora do Terraço aqui. Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas colocações para vocês. A gente vai dar interpretação simultânea para inglês, português, espanhol e francês. Então, se você gostaria de ouvir em alguma língua específica, você clica no ícone de Globo e seleciona a língua que você quer. A maior parte do webinário vai ser feita em inglês, mas a gente vai ter pessoas apresentando em espanhol. Então, mesmo que você seja um dos falantes de inglês, você gostaria de selecionar, vai gostar de selecionar a parte de inglês lá para não perder as nossas apresentações. Se você tiver perguntas, nós incentivamos a fazê-las no chat conforme nós vamos apresentando. Nós vamos ter membros da nossa equipe que estão monitorando. E durante as apresentações, durante a parte de perguntas e respostas do webinário, nós vamos garantir que a maior parte delas, se não todas, sejam respondidas. Então, o plano para os próximos 55 minutos, mais ou menos, é de mostrar para vocês realmente como é o terraço. Eu vou colocar fazer uma explanação bem breve do que o terraço é. Então, a gente vai fazer umas demonstrações e dar a oportunidade de ouvir de três dos nossos construtores, criadores de paisagens que co-criaram aqui o terraço. E a gente vai falar sobre o que vem a seguir e depois a gente vai chegar na parte de perguntas e respostas. Então, tirando isso do caminho, a gente pode começar. Derek, você gostaria de ser o próximo a falar? Claro. Muito obrigada. Então, como eu havia mencionado, o Terraço é parte da Tech Matters, que é uma organização sem fins lucrativos, embasada no Vale do Silicon Valley. Nós somos Nosso objetivo é criar instrumentos que não apenas organizações individuais possam utilizá-las, mas também apoiem indústrias inteiras. A Tech Matters é parte de uma coalizão de 1.000 paisagens. Nosso objetivo é ajudar 1.000 paisagens e 1 bilhão de pessoas no mundo a crescer de maneira sustentável, ecologicamente válida e economicamente possível. Nós estamos conectados com a Tech Matters, que é o braço de desenvolvimento tecnológico para a criação de instrumentos e infraestrutura do terraço, junto com os 1.000 paisagens e outras organizações. Dessa questão, a gente acredita que é necessário ter uma parceria de construção de paisagens para criar, de fato, poder engajar com os desafios, de criar de maneira mais efetiva, enfrentar os desafios para poder atingir os nossos objetivos e as mudanças que nós queremos ver. Ao construir o terraço, nós colaboramos de maneira contínua com programadores de todo o mundo. Nosso objetivo era desenvolver uma ferramenta que não fosse o que nós achamos que precisava ser feito, mas o que as pessoas disseram para nós que precisava ser feito. No mapa, a gente pode ver que diferentes parceiros onde eles estão, nossos que participaram do design de cada um dos continentes, menos na Antártica. E o que isso quer dizer? O que quer dizer terraço, de fato? Então, é uma plataforma de open source software que vai oferecer instrumentos e recursos para criação de mapas e coleta de dados, que seja de engajamento comunitário para contação de histórias.
Então, nós somos, por exemplo, utilizamos a Kogo Toolbox, que é uma ferramenta gratuita para coletar, analisar e gerenciar dados para pesquisa. Ela funciona online e offline, também é compatível. Os usuários do Terraço podem, então, fazer o upload dos dados que eles coletaram na plataforma do Terraço, e aí os outros que estão colaborando com eles podem ver e interagir com essa informação. Então, nós criamos uma ferramenta de mapeamento de histórias. Isso permite que os nossos usuários, eles de fato mostrem, se engajem e representem o que eles estão fazendo. E agora que a gente lançou, né, todos os nossos aspectos super empolgantes, eu vou passar para o Derek para te mostrar de fato o que o Terraço é e como que funciona. Muito obrigada, Maia. Eu vou compartilhar a minha tela de novo. E mostrar e dar uma demonstração. Então, eu vou demonstrar alguns dos aspectos normais do terraço e colocar vocês passo a passo pela experiência que os nossos usuários, nós imaginamos que os nossos usuários vão passar. Essa é a tela de login, você pode fazer login com Google, Apple, Microsoft, eu vou usar o Google. E essa é a minha home. Você pode ver que tem quatro principais áreas do site que a gente tenta demonstrar. Tem as paisagens, os grupos, os mapas de história e as recomendações de instrumentos. Se eu sou um novo membro de uma paisagem, eu gostaria de descobrir onde que a minha paisagem está representada, se a minha paisagem está representando o terraço, eu posso clicar em me juntar às paisagens e explorar nos mapas todas as paisagens que estão registradas no terraço. E como a Maia já mencionou, tem alguns co-designers que estão presentes. Você pode clicar num story map e de procurar ali dentro. Se você já tem uma paisagem, você pode usar essa, por exemplo, a Sacred Sierra. Aqui tem uma paisagem gerenciada por um dos nossos co-designers, que está na Colômbia. Você pode ver que nessa página dedicada para paisagem tem um mapa, tem uma lista de membros, tem um perfil mais amplo da paisagem, que pode ser usado para compartilhar informações da paisagem com agentes, outros terceiros. Se eu gostaria de colaborar com alguém dentro da paisagem, eu posso tanto participar da paisagem em si, compartilhando links e arquivos, ou se esse arquivo é muito sensível, eu posso criar um grupo e com esse grupo de design dentro do terraço, ele pode ser aberto, qualquer um pode se juntar, ou ele pode ser fechado, que os membros podem controlar quem entra e tem acesso às informações. Então, agora eu gostaria de demonstrar as partes realmente interessantes do terraço, que são úteis como ferramenta para os colaboradores. Você pode ver que eu fiz um upload de um arquivo com informações sobre a paisagem, que tem aqui alguns dados sensíveis agregados a ele. Eu gostaria de transformar esse arquivo em um mapa que outras pessoas possam ver e pegar informações dele. Então, só clicando ali em clicar mapa, e aqui você vai ver um processo muito simples de 5 passos para criar o mapa. Vou clicar, selecionar o arquivo que eu quero trabalhar. Terraço olha o arquivo e deduz a latitude e a longitude a partir daí. Você pode ver a partir daí na tabela para ver se está correta, e aí eu vou decidir quais informações eu gostaria de compartilhar no meu mapa com os dados. Aí você vai ver aqui que está selecionado aqui com os dados que tem, e talvez nem todos sejam relevantes para minha audiência, então vou selecionar quais colunas eu quero. Eu vou selecionar, vou compartilhar o nome, a municipalidade e a vereda.
E no próximo estágio eu posso customizar como que ele parece, como que ele sente, assim. Decidir o que, que eles de fato vão ver quando abrirem o mapa. Eu posso fazer, colocar um mapa de forma de satélite, eu posso escolher uma cor mais brilhante, que seja mais visível, ajustar o tamanho dos pontinhos e mudar o tamanho, o formato. Eu posso também colocar anotações, por exemplo. Eu posso dar um título para o meu mapa e dentro desse pop-up que vai aparecer sobre os pontinhos do dado, eu posso escolher um dos títulos do dados que eu selecionei e aí eu posso dar nomes mais compreensíveis para seres humanos. Eu posso também reorganizar as colunas para apresentar os dados de uma maneira mais eficiente. E agora eu tenho um preview do mapa e eu posso aumentar o zoom e tal para ver como que os usuários vão utilizar. Eu posso colocar um zoom padrão ou eu posso colocar um zoom maior para pontos mais interessantes do mapa. Eu também posso ter um preview de como que os pop-ups vão aparecer. Eu posso ver os pontos, eu posso ver, sim, isso de fato estava mais aprofundado do que eu estava esperando. E uma vez que eu publicar o mapa, ele é um mapa interativo, as pessoas vão poder fazer mais um e tal, e interagir como quiserem. Mas na primeira vez que elas abrirem o mapa, elas vão ver nesse foco aqui. E aí eu posso clicar em publicar, e esse mapa aparece no website do Terraço. E agora eu coloquei isso apenas dentro do meu grupo. Então, só pessoas do meu grupo podem ver essas localizações específicas. Mas se eu quisesse compartilhar mais, eu posso tanto clicar no mapa do compartilhamento e colocar em diferentes mídias sociais e tal, ou eu posso fazer download do mapa como um PNG e incluir ele, por exemplo, dentro de um relatório. Qualquer um que abrir o mapa pode olhar os dados por trás dele. Então, a gente espera, né, que dessa forma os dados estejam disponíveis para as pessoas que quiserem explorar mais as coisas dentro dos mapas que elas estão olhando. Então, um aspecto muito interessante que eu quero compartilhar é que a gente lançou um novo aspecto que a gente chama de Story Map, né? Mapas com histórias, que permite que os usuários basicamente contem uma história com os seus mapas. Você move a câmera de ponta a ponta e você acrescenta narrativas, mídia, áudio. Eu vou colocar um exemplo aqui de como que é o processo de fazer isso. Então eu vou abrir aqui num dos mapas dos Stories Maps que eu estou trabalhando. Então, recentemente, o Terraço lançou num evento formal no Quênia. E enquanto a gente estava falando sobre o Quênia, enquanto a gente estava falando sobre a paisagem, eu registrei um número de imagens e de pontos e usei uma caixinha de ferramentas e tirei um tempinho para fazer um shore map das diferentes localizações que a gente estava falando. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o que você pode fazer, como que fica o produto final, assim, eu só vou brevemente passar aqui, porque vocês podem ver, né, junto com os nossos co-designers, story maps bastante detalhados, mas eu vou só para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Você pode aproximar mais, se você vai descendo, o mapa se aproxima e vai se aproximando de localização, localização, mostrando mídia e textos. Agora, eu estava muito satisfeito com essa apresentação quando a gente compartilhou lá no evento de lançamento, mas a gente gostaria ainda de acrescentar um aspecto adicional de mídia. É muito simples, eu vou mostrar como funciona. Vou acrescentar um novo capítulo para o nosso Story Map. Eu vou colocar uma localização dentro do Story Map que eu gostaria de demonstrar. Eu vou colocar um título. E eu gostaria de compartilhar o vídeo do YouTube com que os nossos co-designers produziram. Eu vou clicar em adicionar mídia. E então, se a gente descer até o fim do nosso Story Map, você pode ver que o vídeo aparece na localização que eu coloquei. E pode ser
tocado por qualquer pessoa. Então, nosso objetivo é que todas as pessoas que fizeram participarem seja bastante fácil de usar. Ao criar mapas, sejam mapas de dados, story maps, qualquer coisa, sejam com coisas que as pessoas, todo mundo possa fazer, que qualquer um possa fazer. E nós esperamos que com o Terraço a gente tenha produzido uma ferramenta que diferentes grupos possam falar das suas paisagens e contar as suas histórias. Essa é a minha pequena demonstração, mas de fato agora é meu prazer de apresentar alguns dos nossos co-designers parceiros. Para construir o Terraço, a gente reconhece que é crítico de fazer co-desenho com pessoas que de fato estejam fazendo essas paisagens. Pelos últimos anos, nós pensamos de nos conectar com pessoas que tinham experiências vividas para poder viver, construir a ferramenta mais efetiva possível. Então, a gente vai ter 3 grupos que vão contar um pouco sobre a sua história, as suas paisagens e como a gente colaborou juntos. Eles vão cada um falar por aproximadamente 7 minutos sobre seu trabalho, os desafios que eles enfrentaram e como a gente trabalhou junto. Então, primeiro, se eu puder, eu gostaria de nos voltar para um dos nossos parceiros da Fundação Aldeia, que se juntam a nós, Paula Maldonado Tovar e Marcelo Yanes, de Aldeia. Paula é uma engenheira geográfica e ambiental, e ela trabalha com questões ambientais e de gênero. Ela é responsável pela... Quer dizer, nós também temos o seu colega Marcelo Yanes, que é técnico de monitoramento do Aldeia, que lida com o gerenciamento de informações e sistema de monitoramento de povos indígenas e que aproximados da aldeia, e nós colaboramos com o time da aldeia para criar uma story map sobre o trabalho dele nos últimos anos. Então, por favor, Paola, apresente um pouco mais sobre o seu trabalho. Muito obrigada, Derek e a Maia. Muito obrigada por estarem aqui e pelo convite para essa experiência fantástica de serem co-designers na ferramenta Terraço. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Fundação Aldeia. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e nós apoiamos a construção de estratégias coletivas para a defesa e de direitos humanos e exercício de direitos humanos, de direitos coletivos e direitos da natureza. Eu gostaria de confirmar que vocês estão vendo a minha tela. Sim, muito obrigada. Então, eu os convido a visitar nosso site, www.aldeia.org, e nós trabalhamos com governos e com governança territorial e questão de gênero. Nós trabalhamos com diferentes ferramentas, por exemplo, para fortalecer as mulheres atuar no território do Equador. É um território que a gente está trabalhando de restauração, de laboratório de restauração, junto com o Terraço, que nós, com isso, nós desenvolvemos o nosso Story Map, que vocês vão ver em alguns minutos. Nós trabalhamos com violência contra mulheres e também tópicos relacionados a feminicídio, uma questão que tem aumentado no nosso país, nossas lideranças com mulheres afro-equatorianas. E eu gostaria de contar para vocês que o nosso trabalho está conectado com coisas que estão acontecendo no nosso território, que tem a interseção entre natureza, território, direitos, pessoas. Então, a partir dessa experiência, especificamente da restauração da terra, do território, nós fomos capazes de fazer esse link com o Terraço para desenvolver nosso Story Map. O meu colega Marcelo vai contar um pouquinho sobre o que a gente andou fazendo, e nós trabalhamos com jovens, jovens homens e mulheres que estão localizados na Serra dos Andes e no Equador, onde nós tivemos remoções territoriais que foram realmente críticas na questão da proteção.
O Derek falou e a Maia falou, a aldeia tem trabalhado há alguns anos em sistemas de monitoramento para direitos humanos de pessoas indígenas e seu território. E nós estamos buscando que as pessoas tenham acesso a essa ferramenta, que possam utilizar esse documento para documentar o que está acontecendo no seu território, para registrar seus valores, seu bem comum que está sendo gerenciado de uma maneira coletiva, de uma maneira eficaz, voltado para a proteção e que promova o reconhecimento e desenvolvimento desses territórios de vida no mundo. Então, nós focamos a nos olhar, buscar ferramentas para que as pessoas possam documentar a sua situação. E elas gostariam de compartilhar, nós gostaríamos de compartilhar os rios das nossas comunidades, que é todo o nosso objetivo. Então é muito importante para a gente documentar o nosso trabalho. Então a gente coleta dados no território e filma vídeos com os celulares depois que eles tiveram algum treinamento, claro, e eles foram capazes de contar o que anda acontecendo no seu território. E o que nós fizemos com toda essa mídia, nós temos um story map que vocês podem olhar. Bom dia a todos, muito obrigada, Derek e a Maia, pelo convite. Nós fizemos contato com o Derek e ele pediu a nós para contar uma história que nós já tivéssemos. E essa história é baseada num território em conflito em São José de Minas e na região do Chico Andino. É, essa primeiro que nos mostra onde nós estamos onde esse conflito está localizado, na biorregião de Chocondino, que é uma das zonas mais biodiversas do planeta, que é o Cantón de Atabalo, em Imapur. Foi muito emocionante trabalhar com o Derek, porque nós tínhamos toda essa informação que a gente tinha juntado, mas o Terraço não tinha opção de fazer upload de mapas e das informações que a gente tinha. Então, com o time do Derek e da Maia, nós fomos capazes de fazer upload de informação para que a gente pudesse contar essa história que a gente está contando agora. Para colocar a localização e os mapas. Então, foi muito bom ter essa mudança no terraço, porque nos ajudou a desenvolver uma ferramenta que eles já tinham. No nosso país, nós tínhamos é, um grupo agricultural que organizava a floresta e as pessoas, se elas estivessem lá, né, elas tinham problemas. E nesse segundo slide, o que a gente vai ver o que a gente realmente gostou é que nós fomos capazes de criar, de colocar imagens na nossa história do conflito que a gente está contando. Foi de 2005, de um território que foi vendido por aproximadamente é, é, 100 peceras, porque esse conflito, que é apenas uma pequena parte desse conflito que você vê aí, ele cresceu e se tornou esse polígono grande aí que vocês veem. E foi por causa da corrupção que as pessoas desse polígono não sabiam disso. Elas não sabiam, mas elas começaram a aprender quando elas se inscreveram para um programa do Ministério da Agricultura, que elas foram informadas que elas já tinham um polígono registrado e que elas não podiam fazer nada por elas mesmas. Então elas descobriram que o seu próprio território, que estava incluído dentro desse polígono, eram 3 florestas que eram protegidas, Muamba, Passo Alto, e dentro desse polígono
que foi criado, mas as pessoas começaram a lutar para ser capazes de se separar desse polígono. E elas foram ao governo e ao Estado porque eles criaram esse conflito, porque eles validaram esse polígono e eles deram dinheiro para proteger a floresta que estava dentro desse território. Então, em 2015, essas pessoas conseguiram separar o seu território, mas em 2017 elas criaram ou elas tiveram alguns procedimentos legais para separar os seus territórios desse território em geral. Então, o que nós fizemos através desse projeto de laboratório foi exatamente o que a gente está mostrando aqui, a história que a gente está contando aqui. Jovens juntaram informações, vídeos, fotos, e nós podemos ver o impacto que esse polígono gerou contra as populações já existentes dentro desse território. Como o Derek nos mostrou, a gente pode ver vídeos aqui, então a gente vai mostrar um vídeo que a gente tem aqui, eu espero que vocês possam escutar. Marcelo, eu estava me perguntando, como a gente tem ainda alguns outros participantes para falar também, você estaria disposto a compartilhar o link do vídeo no chat? Ah, ok, sem problemas. Então, como o Eric falou, a gente pode ver os links aqui, nós vamos compartilhar o link no chat. E nessa história a gente vê que 200 proprietários de terra foram afetados e eles têm suas próprias questões. 8 comunidades foram afetadas também, e também infraestrutura pública, escolas e as 3 florestas que a gente falou: Tamiganga, Camugan e Passo Alto. Em 2020, uma companhia que se chamava Florestas Tropicais do Equador comprou esse polígono, sabendo dos conflitos e da complexidade que tem nesse território. Então, o que eles querem? Eles querem cobrar serviços ambientais. Então, essa propriedade está em processos jurídicos, porque ela foi comprada por uma questão de funcionalidade diferente, mas a comunidade se levantou para se defender através das atividades de conservação. Então, elas declararam, como a gente disse, em 2001, a floresta cambugana como um território protegido, e em 2010 a gerenciamento da comunidade é, ela fez esse estudo sobre a floresta, e você pode ver que a história que a gente está contando, ela é junto com as comunidades, e através da conservação elas estão tentando proteger seus territórios e evitar as invasões e as grilagens. Mas agora eles estão sob risco que essa companhia comprou 9 mil hectares. E o que a gente tem aqui, que a gente vai compartilhar o link depois, a gente vai colocar alguns links que vocês possam ver. E a gente está terminando essa apresentação. Até esse momento, essas comunidades ainda estão lutando para defender seu território e as suas propriedades. O governo sabe dessas informações, mas eles não fizeram nada. O que a gente pode fazer nesse momento, o que a gente gostaria de fazer é prover, com essa ferramenta da Terraço, de contar nossa história, para compartilhar essa experiência, e essa experiência tem sido incrível, porque ela nos permitiu criar, através de mapas e fotos e vídeos, e um contexto inscrito para entender as histórias que estão acontecendo dentro dessa população, dentro dessa comunidade. Muito obrigado.
Obrigado. Nós da Tech Matters e do time Terraço somos muito gratos por ter trabalhado com a Aldeia para contar essa história tão rica e importante. Então, nós somos gratos mais uma vez por ter trabalhado tão perto com a gente. Eu gostaria também de nos voltar para outro dos nossos colaboradores de co-design, que é a Grace Washo. A Grace é uma programadora do Djabi voluntariado no Quênia, é uma comunidade de base para reestruturar a paisagem da região. E nós tivemos a oportunidade de visitar lá para o lançamento do terraço e foi honestamente incrível de ver o seu trabalho em ação. Então, Grace, eu passo para você. Você gostaria que eu compartilhasse a minha tela com a sua apresentação? Sim, Derek. Maravilha, eu vou fazê-lo. Enquanto o Derek tá colocando, ajeitando isso, eu vou. Quer dizer, deixa pra lá. Olá a todos. Por favor, continue, Grace. Olá, Derek, a Maia e o resto. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de testemunhar o lançamento do terraço. Eu sou Grace, como o Derek falou, eu sou do Cambridge, dessa iniciativa de voluntários que é baseada no Quênia. E nós decidimos fazer nossa apresentação no terraço para esse evento. Então, Canva é uma organização sem fins lucrativos baseada no Kiambu County, em Quênia. Nosso trabalho é principalmente restaurando floresta desflorestada para e melhorar a qualidade de vida das comunidades enquanto a gente faz a restauração. Então, a gente fez uma pequena apresentação sobre o nosso trabalho na paisagem Lari e por que ela é tão especial. Por favor, próximo é, slide, por favor. Então, a paisagem Lari é uma paisagem verde localizada no alto das planícies do Quênia, dos planaltos do Quênia. Ela está no meio das montanhas, a alguns quilômetros de Nairobi. E ela tem um ótimo clima para agricultura. A maioria das comunidades locais são fazendeiras, são campesinas. Você pode, por favor, baixar, Derek? A gente está numa das florestas do Quênia, que está localizada, que se chama, que é uma floresta que a gente começou por ali e desculpa, Derek, você está indo muito rápido. A paisagem de Larry também é uma paisagem. Também foi anfitriã. Foi uma grande floresta, quer dizer, não apenas uma, na verdade duas. Mas agora eles estão no mesmo delta. É uma floresta natural que estava nessa área. Você pode subir um pouquinho, Derek? Aqui? Olá! Um pouquinho mais abaixo, o próximo slide, claro. Desculpa. Um pouquinho mais abaixo, por favor. Eu acho que tem um pouquinho de delay e agora de novo. Você gostaria de desafios da paisagem para o próximo slide? Ah, sem problemas. Sim. Sim, então a gente tem alguns desafios na nossa paisagem que são questões de se conectar para fazer o trabalho de restauração. Um dos aspectos é
as pessoas trabalharem com silos. Se a gente perceber que em muitos casos a gente faz trabalho duplicado, que é muito difícil de fazer unificado, uniformizado na paisagem. A gente está no momento fazendo uma avaliação dos métodos agriculturais, que a maioria dos campesinos, eles têm muita pressão para fazer mais comida e ter acesso a mais mercados e poder, né, ter maior qualidade de produtos. Então, eles acabaram recorrendo a degradar a terra e erodindo o solo, usando pesticidas e químicos, e muitos problemas com doenças junto das plantações, além da deflorestamento e da floresta nativa. Muitas pessoas tiveram que sair das florestas e teve que ter muito trabalho para isso. Nesse momento, eles estão derrubando as árvores para tentar descobrir mais terras agricultáveis. Então, elas estão derrubando muitas árvores. Esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando, que as pessoas estão perdendo muitas colheitas por causa do excesso de produção, e quando as chuvas vêm, muitos campesinos têm problemas de excesso, excedente de vegetais, então muitos desses vegetais acabam estragando, porque agora tem muitos no mercado. E as pessoas não são capazes de comprar tudo isso, então a sua alternativa é jogar eles fora. E porque o mercado ele está muito longe dos campesinos ou ele tem uma infraestrutura inacessível, os campesinos não têm informação suficiente para acessar as coisas, então eles acabam tendo problemas de ter longos trajetórias de março a junho, e agora no momento a chuva já parou e antes eles tinham longas chuvas, mas e agora tem a próxima temporada de chuvas de outubro a dezembro, e não está acontecendo mais. E nesse ano, ano passado, a gente teve uma seca tão terrível que não tinha nem mais água. Então, essas temporadas erráticas estão fazendo com que os campesinos tenham que achar outras maneiras de subsistência, porque eles dependem da chuva para a agricultura, eles não podem mais plantar. Então, outro desafio é a ausência de informação sobre mercados disponíveis para produtos e como a deforestação ela afeta no Quênia. é, a gente tem diferentes ministérios, departamentos, e cada departamento, nessa questão de gerenciamento de recursos naturais, eles têm políticas diferentes, o que confunde os campesinos, em especial na questão de como o que você cuida da floresta, coisas assim. Por exemplo, no Ministério da Água e Florestas, você tem os fazendeiros sendo ditos para não cultivar a terra até 30 metros de um rio. E no Ministério da Terra diz que eles têm outra política, que não podem cultivar até 20 metros do rio. E essas duas políticas, elas estão sendo implementadas ao mesmo tempo e estão afetando os fazendeiros. Isso deixa eles confusos de o que seguir exatamente. E o mercado dos maioria dos fazendeiros não tem informações decentes sobre quais são os mercados adequados. As únicas informações são para os mercados locais que eles têm aqui. Eles não têm nenhuma outra informação, então isso se torna muito difícil para eles acessar os mercados. O próximo slide, por favor. Derek. Eu movi para o próximo slide, talvez demore um pouquinho para a conexão alcançar. Ah, ok. Ok.
Então, no nosso próximo slide, ele está falando de como que a gente usa o terraço. Principalmente, a gente usa ela para coleta de dados, como uma caixa de ferramentas. A gente tem alguns projetos que têm colocado de dar sementes de abacateiros para os fazendeiros, para dar fontes alternativas de comida para os fazendeiros com o abacate. E também nós gostaríamos de garantir que os fazendeiros eles tenham renda ao vender esses abacates, porque a demanda do abacate aumentou bastante no mundo. Então, a Kobo ajudou muito, porque agora a gente tem dados sobre cada um dos fazendeiros campesinos. Nós demos sementes de abacate, mudas. Então, como vocês podem ver, cada um desses pontinhos representa cada um dos campesinos que se beneficiaram dessas mudas de abacateiro. Eles têm mais de 920 no total. Outra coisa é que com essa coleta de dados, ela fez muito mais fácil de monitorar, porque agora inicialmente a gente nem, era muito difícil porque a gente tinha que ir de fazenda a fazenda, porque a maior parte desses fazendeiros, a gente agora não precisa mais fazer isso, porque a gente já tem os detalhes deles e a localização. E agora, com a visualização de dados, com o terraço nos ajudou, você é capaz de ver, sim, esse fazendeiro e a sua está nessa localização, e isso é muito interessante. E eu não preciso contar histórias de onde os fazendeiros são localizados, eu só preciso mostrar para vocês. Então, em qualquer lugar do mundo que você esteja, você pode ver onde estão esses fazendeiros. Também é uma ferramenta muito boa e muito amigável para compartilhar informações. Aqui que o Derek ele criou a questão da paisagem Lari já e você já pode ver o que a gente fez, você pode ver as nossas atividades como um grupo e os nossos parceiros e o que nós fomos capazes de conquistar e nossos sucessos e o impacto que a gente teve na comunidade local e com outros da nossa comunidade. Então, todas as questões, a gente também é capaz de fazer marketing de nós mesmos para o resto do mundo. Então, se você gostaria de apoiar a nossa causa, a Terraça oferece uma ótima plataforma para isso. E essa marca o fim da minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Grace. Eu vou dizer de novo, foi um privilégio, um prazer de visitar Campbell e de ver todo o trabalho fantástico que você está fazendo como uma comunidade de base em Lário. É muito inspirador e nós estamos muito honrados de apoiar vocês. A última pessoa que eu gostaria de apresentar é nosso amigo Damian Fernandes. Damian, ele é um é, conselheiro sênior de um parceiro nosso e também parte do conselho diretor. Ele é um grande contador de histórias e foi um enorme prazer colaborar com ele nessa ferramenta. Damien, você gostaria de compartilhar um pouquinho do seu trabalho com a gente? Isso foi muito elogioso, Derek. Muito obrigado pela apresentação. Vocês podem me ouvir direitinho? Sim, ok. Eu acho que apenas é incrível as histórias que vão aparecendo, já estão aparecendo no terraço, e pra mim, isso, essa é o verdadeiro potencial que ela representa. Você pode ver a minha tela? Sim, nós podemos ver, sim, nós podemos. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o meu país. Eu sou da Guiana. É um país que, em geral, está escondido no mapa ou andou escondido no mapa. É ao leste da Venezuela, ao oeste do Suriname e ao norte do Brasil. Então, você pode imaginar que se você pudesse imaginar como uma Jamaica sul-americana seria, isso que é Guiana. Mas um pouco, muito mais do que isso. Então, a história que a gente começou a contar com o terraço
foi a história da nossa causa, da nossa costa. Eu não sei se você sabe muito sobre o nosso país, mas ele foi colonizado pela Grã-Bretanha. Ele tem uma população de aproximadamente, talvez, o tamanho de Washington DC, menos de 1 milhão de pessoas. Talvez outra maneira de pensar sobre isso seria mais ou menos do tamanho do Equador, com metade da população de Quito concentrada num lugar só, na costa. Não é o lugar mais resiliente. Nós vivemos na sombra de uma muralha que mantém o oceano à distância. E o oceano ele já está 6 metros acima da nossa terra e a gente luta com a maré alta, então a gente está protegido por essa muralha há séculos. Mas como é que a gente chegou nessa posição? É muito interessante. Eu acho que esse é o que. É por isso que essa história em particular é uma história sobre perda, cura e buscar conexões verdadeiras e conexão com verdadeira contação de histórias. Então essa costa era assim, ela foi é, puxada do Atlântico, a gente chama de de uma ferramenta que estava ali no Amazonas. Ela permitiu o muito comércio na região e isso ela cresce e se expande. É isso que a colonização holandesa fez, é por isso que eles criaram uma parede, um muro, que eles usaram esse muro de argila por séculos para construção, e eles usaram isso como base na colonização do meu país. Eu estou entre as gerações sortudas de ter nascido como na Guiana mesmo, na nossa é, descendência. Os meus pais eram mais cidadãos do Império Inglês. Eu nasci num país que se parecia assim, mas a gente gostaria de imaginar, né, de sonhar com um país que se assemelha assim, um país que se curou do nosso passado, um país em que as conexões quebradas, que foram resultado da colonização, das conexões quebradas, que ela começou a se curar, que permitisse a gente a continuar a crescer. Eu gostaria apenas de dar um breve sentimento da história incrível do meu país, que nós somos majoritariamente compostos de florestas, mas nós temos algumas savanas tropicais, das poucas restantes no território amazônico. A natureza, ela definiu a nossa identidade para a maior parte da nossa existência, para desenvolvimento da nossa estratégia agricultural, que nós escolhemos desenvolver. A gente tentou entender o que, que era esse país de diferentes maneiras, mas a Guiana é um lugar pouco usual onde eu nasci, que foi o segundo país mais pobre do hemisfério ocidental, apenas atrás do Haiti. Nós crescemos, tínhamos a expectativa de crescer mais de 25% anualmente até 2026. Nós estávamos no começo de um momento para esse país e eu acho que nós temos essa oportunidade de construir diferentemente e aprender lições do nosso passado e com as lições da história dos outros que buscaram desenvolvimento para o seu povo. Eu gostaria de pausar aqui por um momento, que essa floresta, na savana, e mostrar para vocês o que de fato está acontecendo nessa terra, dessa vida que cobre parte do mundo. A Guianta está no meio de uma formação ancestral de mais de 2 bilhões de anos atrás.
Isso é o que nos manteve acima do oceano quando plantas e animais ainda não haviam se desenvolvido. A história dessa paisagem, ela vai muito além da minha imaginação. Mas de onde eu vejo como cidadão da Guiana no momento, é que a história em si, ela dos últimos 200 anos, talvez, essa paisagem, essa formação, ela foi dividida uma formação aqui, você pode ver ela se movendo aqui de baixo para cima. Essa divisão escondida aqui permite que a Amazônia ela se misture com os nossos sistemas e crie uma grande território alagado aqui. Então, há esse fenômeno que nós ainda estamos tentando entender. Mas nesse território, as pessoas indígenas viajariam de dentro da Amazônia até o Atlântico de uma maneira muito mais rápida. E eles deixaram as suas histórias esculpidas na rocha, nesse cisma entre esses dois mundos. Então, na colonização do nosso país, essa foi a parte na qual os humanos foram escravizados e trocados. Os primeiros humanos foram escravizados aqui, foram pessoas indígenas. E então essa escravização ela se expandiu aos africanos, às pessoas africanas também. A Guiana, então, a colonização inglesa, ela havia tentado fazer engenharia dali, da mesma maneira como eles fizeram na costa do Marrocos, que é de onde veio a minha ancestralidade. Vieram pessoas da Índia, da China, de Malta, de vários outros países. Então, a Guiana é uma história de muitos. E eu acho que Terraço faz algo muito interessante, muito importante, que nos permite que as diferentes histórias que estão é, empilhadas em cima do mesmo território, elas sejam contadas. Quando as histórias são contadas no mesmo território, elas se tem atritos e diferentes sonhos são sonhados para o futuro da paisagem. E então algumas pessoas sentem que as suas histórias estão sendo deslegitimadas por outros, mas esse é questão que o confronto que é necessário para a gente, o desconforto que é necessário para a gente crescer, para a gente ter todas essas histórias. A gente precisa descobrir uma maneira de acomodar essas diferentes histórias e então identificar uma ancestralidade compartilhada, e eu acho que através disso nós nos fomos dada essa oportunidade e através disso nós começamos a nos curar com o nosso passado. E eu queria terminar minha apresentação aqui. Isso que a Guiana se parecia em 2017. Nesse, não, em 1798, que Napoleão havia imediatamente conquistado aquela região e a Guiana foi dividida entre os franceses e os ingleses que estavam em guerra naquela época. O que eu acho que é importante nessa momento é que a gente está vindo juntos, né? Que a gente perdeu 25 milhões de vidas nas Américas através da colonização. A maior parte dessas pessoas foi de doenças, mas 90% das pessoas das Américas, incluindo a Guiana, durante aquele período, morreram. Se a gente comparar, né, com as 7 milhões de pessoas que morreram de Covid, isso foram 55 milhões de pessoas que morreram. E da maneira como a natureza foi retirada em muitos dos lugares agriculturais que foram contribuíram para congelar os rios na Europa que foram usados para conquistar. E foi uma parte da natureza
que nós retiramos tudo isso das Américas, e foi quando esse mapa foi desenhado, nessa época, você pode ver que nós já havíamos perdido todos os nossos manguezais a esse ponto. Mas o manguezal, eles, e que eu gostaria de mostrar como eles parecem em alguns lugares dessa paisagem. Isso é durante o resto do mundo estava experimentando o desaparecimento, né, da costa. Essa é a costa da Guiana e Guiana Francesa, que o efeito da lama vindo da Amazônia sendo capturada pelos manguezais que estão crescendo de novo na Terra e retomando parte do oceano. E na Guiana a gente tinha perdido todos esses manguezais, a gente está começando a ver cura e respeito disso. E nós começamos a olhar e pensar como é que a gente pode fazer uma engenharia da nossa costa para cura, para refazer essas conexões, né, de construir essa terra de processos naturais. Você pode ver nesse diagrama aqui com que a lama da Amazônia está vindo até em frente às nossas terras e o manguezal está ocupando. Uma vez que isso se colocar na frente e transformar a paisagem, vai crescer sozinho, como com as ondas de lama que vieram aparecendo ao longo dos séculos e continuaram com a mudança climática. Isso nos dá esperança de futuro, que a nossa natureza, onde a natureza não tinha sido, não deveria ser tratada como algo a ser extraído, mas Damian, ainda até te interromper, mas eu só gostaria de reconhecer ao grupo que nós chegamos no nosso teto, mas eu gostaria de dizer, Damian, muito obrigado. Obrigado, com um tema consistente das nossas conversas. Você sempre enfatizou o poder de contação de histórias para moldar tudo do jeito como as pessoas interagem umas com as outras, com as políticas. Eu acho muito inspirador e eu sou muito grato de você ter se estado disposto a compartilhar essa história. E para todo mundo no chat, eu gostaria de dizer que nós compartilhamos a história do Damian e as outras pessoas que participaram nesse webinário, então vocês podem ver mais aprofundadamente no futuro. Então, Demian, está tudo bem com você? Eu vou passar para o encerramento. Então, minutinhos que a gente tem restantes, eu vou compartilhar minha tela e mostrar para onde nós estamos indo no futuro. Eu espero que vocês possam ver que o roadmap do terraço, o caminho do terraço, a gente ouviu muitos dos nossos co-designers que os story maps são úteis para eles e que nós trabalhamos com eles para ver o que eles pretendem fazer para o futuro dos story maps e aumentar a colaboração com outros e acrescentar dados aos story maps e diferentes maneiras de desenhar e de marcar as partes que são importantes para eles. Nós estaremos construindo, melhorando as nossas funcionalidades de mapas para permitir que as pessoas busquem formas diferentes de produzir mapas. Nós vamos nos focar no compartilhamento de dados para permitir que as pessoas possam não apenas acrescentar dados ao terraço, mas de poder colocar nas plataformas que elas estão usando para manusear as paisagens. E nós também vamos trabalhar mais com os nossos 1000 paisagens, né, para incluir diferentes paisagens e criar portfólios e apresentar e colocar umas ferramentas mais interativas para permitir que as pessoas naveguem e gerenciem suas paisagens com o tempo. Então, com isso, eu vou devolver para a Maia. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer aos nossos panelistas por compartilharem as suas histórias, os trabalhos que vocês estão fazendo, as histórias que vocês estão contando são tão poderosas e muito inspiradoras e muito tocantes.
Então, muito obrigada por compartilhar isso com todo mundo aqui hoje. E muito obrigada a todo mundo por ter se juntado e estar interessado e assistir, e estar interessado no nosso trabalho. Nós chegamos ao teto, então eu gostaria de convidar as pessoas a nos enviar por e-mail as questões, se você tiver alguma. Nós vamos responder qualquer questão que não tenha sido resolvida, respondida durante essa questão, durante essa apresentação, depois. E a gente vai mandar os links da gravação e a gente também vai dar as respostas dessas perguntas. E eu acho que nós estamos no teto, então a gente precisa terminar. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigada, Paula, Marcelo, Damian, Grace. Isso, eu tô sem palavras. A gente não poderia ter feito sem vocês. Então, obrigada a todos. Obrigado por ter se participado e espero que vocês tenham um dia ótimo. Muito obrigada. Tchau a todos.